todos, cá estamos nós para o segundo episódio. Muito obrigada pelas partilhas desta última semana, pelo número de visualizações que eu achei que nunca iria atingir e principalmente, desculpem, pelas mensagens super queridas que me enviaram de colegas de profissão, de pessoas com blogs incríveis em que eu acho que as minhas dicas não servem para nada porque eles têm trabalhos geniais. Muito obrigada pelo carinho e pelo voto de confiança. Então cá estou eu para vos trazer o segundo episódio. Hoje vamos falar sobre massas. Eu vou dar dicas de como devemos tratar a massa após cozida e antes de empratar. Massas compridas como o spaghetti, o linguine, massas curtas como o penne, o macarrão. Tentar abordar aqui algumas técnicas. Vou tentar fazer um empratamento simples, sem receita, ou seja, cingir-me à massa. O objetivo aqui destes vídeos são técnicas básicas por ingrediente e por truques mesmo ao nível do food styling. Quem sabe mais para a frente, quando passarmos a parte dos conteúdos básicos, eu fazer umas receitas e empratar em direto receitas complexas para vocês verem, mas acho que é importante passarmos primeiro por conhecer o ingrediente em si e como o devemos manusear. O primeiro passo do vídeo de hoje é pôr a massa a cozer. É isso que eu tenho a fazer de momento enquanto estou a fazer esta pequena introdução. Vou ter que mudar um bocadinho aqui o ângulo, tenho que mudar aqui algum tempo para me habituar a estas coisas, porque o importante no passo a seguir será vocês verem o que eu estou a fazer com as minhas mãos. Por isso vou só mesmo esperar que a massa acabe e mostrar-vos algumas coisas boas que podemos fazer com a massa para melhorar as nossas fotografias. Bem, eu já comecei por cozer a massa, como eu vos tinha dito. Segundo passo, escorrê-la, passar por água bem fria e depois coloquei nestes recipientes. Aqui eu já fiz o passo que vou fazer agora, que era para não estar à espera, mas o passo fundamental que faz toda a diferença é assim que ela coze, depois de escorrer e passar por o choque térmico da água fria, convém sempre deitarmos algum azeite na nossa massa, não muito, que é para não tingir com a cor amarela do azeite, e o objetivo é este. E mesmo que vocês tenham um timing de espera de 20 minutos, meia hora, porque estão a fazer coisas em casa, têm os miúdos a brincar, têm que pôr o almoço na mesa, que é o resto da receita, que normalmente é o que acontece aos bloggers de comida e às pessoas que tiram fotografias de comida, que a comida alguém a vai comer e alguém está à espera e não quer fria. Tirem uma pequena porção que querem guardar para a vossa fotografia, é envolver assim no azeite, e ela está pronta para esperar o tempo que for necessário até empratar. Gostava agora de me focar aqui nas dicas de empratamento das massas curtas e massas longas, cada uma tem o seu desafio. Eu vou mostrar aqui um exemplo que acaba por se tornar um bocadinho mais ridículo, dá mais trabalho, mas para mostrar porque é que eu prefiro determinado tipo de recipientes para massas curtas e para massas compridas. Ao colocarmos as massas curtas, para darmos volume num prato, é difícil porque elas escorregam, se vocês repararem, temos imenso desperdício à volta, demoramos imenso tempo a conseguir fazer uma pilha, por isso eu normalmente, no que diz respeito a massas curtas, prefiro sempre recipientes, como eu vou mostrar aqui na taça, uma coisa mais fechada e ajuda-nos mais a conter. Então, partindo para o empratamento das massas curtas, seja o penne, que foi o que eu cozi hoje, seja macarrão, macarronete, cotovelos, maçada de peixe, uma data de coisas com molho, sem molho, com ervas, de variedades de formas, eu acho que o importante é que ele tenha no final o melhor aspecto possível. Para isso, às vezes para trabalharmos com pequenas quantidades, eu vou dar aqui um dos truques que eu disse que ia começando a passar ao longo dos vídeos. Este realmente é um dos nossos melhores amigos. O que é que nós podemos fazer? Uma pequena bola, já decidimos que vai ser numa taça e com pouca quantidade eu vou conseguir dar aqui algum volume, porque senão eu iria demorar imenso tempo a encher a taça e assim, ao colocar esta pequena bola de papel de alumínio, muito mais facilmente vai-me ajudar aqui no cair da massa, como vocês podem ver. Depois o objetivo vai ser só tapar e eu, sem a ajuda deste papel de alumínio, iria ter imensa dificuldade a criar aqui, a criar aqui o volume final no centro do prato. Isto é muito útil para as massas curtinhas. Às vezes temos também uma maçada de marisco, qualquer coisa, em que depois conseguimos finalizar no fim com o camarão, com a pescada. Preocupar-nos sempre em fazer primeiro a pilha da massa, que é o ingrediente fundamental, e depois acabamos e preocupamos mais no final com os acabamentos. Só colocar aqui, só assim, para vocês terem uma percepção. Muito importante quando utilizamos auxiliadores de empratamento. Não sei se veem propositadamente, muito cuidado, isto são as pequenas coisas que não podemos deixar, ou seja, no final, quando utilizamos, neste caso eu usei um bocadinho de papel de alumínio,
ter o cuidado de checar com o fotógrafo, ou se somos nós a fotografar, se está tudo no sítio e se nada que não deve não aparece de forma a estragar a fotografia. No fim eu vou-vos mostrar uma perspectiva de frente para perceberem como é que fica. Era só para vos dar a noção de volume e de criação de volume, que assim de cima é difícil, mas foi o ângulo que eu tenho para manusear melhor as massas para vocês poderem ver. Relativamente às massas longas, eu escolhi o esparguete, como vos tinha mostrado anteriormente, a pôr o azeite. São massas diferentes de trabalhar e é isso que eu vos vou mostrar. Vou-vos passar o meu truque que aprendi com outras pessoas ao longo destes anos. A melhor forma de empratar massas longas é darmos um toque no próprio prato que estamos a empratar. Então eu vou colocando a massa com a mão direita e com a mão esquerda eu vou rodando o prato e permitindo que ela se encaixe de uma forma mais ou menos orgânica, fazendo o volume que nós vamos necessitando para o prato. Outra coisa muito importante, quando estamos a empratar massas longas ao longo do tempo e avaliando muitas fotografias de esparguetes, de talharins, de linguinis, todas as massas que são mais longas, tentar sempre não deixar visíveis as pontas assim no prato. Tentar ficar sempre que fiquem arqueadas. Eu não sei se de cima é perceptível, mas como eu vos disse, eu vou-vos mostrar depois de frente a diferença que faz. Imaginem uma massa longa de uma massa curta colocarmos em termos de volume. Ou seja, nós não precisamos de auxiliadores, a não ser que seja um recipiente difícil, onde vocês estejam a colocar a massa. Ai, desculpem, já estou a rolar para o lado errado, isto realmente para filmar e tudo ao mesmo tempo, tentar ser útil. Então, ou seja, é só compormos o mais possível, temos altura, coisa que não conseguimos com as massas curtas e com este tipo de movimentos, porque eles se dispersam, mas espero que seja para vocês visível a diferença de empratar umas e outras. Eu de seguida vou-vos mostrar de frente o resultado para terem uma noção da altura e dos volumes que eu tentei passar através destas dicas de empratar as curtas e as longas. Bem, espero que tenha sido notória a diferença para vocês do empratamento com massa curta e com massa longa. Este é o efeito, ou seja, vocês conseguem uma altura razoável com uma bola de papel de alumínio por baixo. Não há necessidade de o fazerem nas massas longas como eu estava a mostrar, ou seja, conseguem o mesmo tipo de altura sem qualquer falsificação do processo. Há algumas coisas que eu deixava só de dica de empratamentos, uma vez que estamos a falar só de massas simples, ou seja, parece uma coisa muito despida, mas que eu acho essencial, coisas que vocês devem sempre fazer quando estão a empratar massas. Guardar uma porção de massa limpa, quando é um guisado, por exemplo, um prato típico português que é o rancho, que tem massa misturada, ok, podem misturar a massa na receita principal, mas que usam 100 gramas de massa separada, porque no fim vai fazer toda a diferença. Se não tiverem essa oportunidade, tirarem um bocadinho da massa antes da receita acabar e guardarem-na, reservarem-na com um bocadinho de azeite, passarem-na por água para manter limpa, porque depois esses pequenos brancos nesses guisados e nesses pratos confusos, difíceis de empratar, às vezes é difícil, e o branco da massa vai ajudar também a tornar tudo aquilo mais clean. O mesmo para as massas longas, apesar de para as massas longas há uma coisa que eu recomendo também. Normalmente, retirar o molho do prato, seja uma bolonhesa, eu sei que é difícil às vezes, mas coar um bocadinho, envolver com a massa longa para ela ganhar tom, ficar tingida, e depois realmente no fim juntar o resto da carne picada, pôr a porção em cima, envolver no resto do molho para conseguir o empratamento o melhor possível. Outras dicas que eu gostaria de deixar relativamente à massa é no fim, as finalizações. Tudo é salvo com uma erva cortada em cima, ou seja, se não tiverem uma erva para fazer sobressair a beleza do vosso prato de massa numa fotografia, o que eu aconselho é escolherem um ou dois dos ingredientes predominantes do prato. Por exemplo, se tem cenoura, se tem tomate cherry, ou se tem guisado de tomate, ou se tem feijões, ou seja, tirarem uma porção desses ingredientezinhos também do próprio guisado, da receita, passá-los por água, limpá-los e depois de terem um empratamento básico feito da receita, começarem a colocar um a um esses ingredientes limpos. Vai fazer toda a diferença na imagem, por isso é que guisados às vezes parecem imaculadamente limpos. Porquê? Porque tudo o que está à superfície foi passado por água e colocado milimetricamente. Claro que estamos a falar a uma escala de receitas que depois serão publicadas, as vossas também são lindas de morrer, são elas que me inspiram também a dar
estas pequenas dicas. Olhem aqui eu já a cometer uma falha daquilo que eu estava a dizer, de deixar pontinhas no esparguete. Pronto, estes cuidados são os que eu tinha para vos passar. Finalizações, além dos ingredientes base que temos nas massas, na própria da receita, como eu estava a dizer, enumerar 1 ou 2 ingredientes para fazer sobressair no final do prato de massa, também podemos sempre recorrer às ervas, às raspas de citrinos, às raspas ou lascas de queijo. Ralar também frutos secos é uma coisa que dá um efeito muito bom. Há ervas que ficam melhores picadas, outras que ficam melhores em folha, mas isso também é outro vídeo sobre só ervas, e espero que vos tenha ajudado. Até à próxima!